Ora então, muito bom dia. Vamos analisar agora a narrativa, a história do uma gaivota e do gato que ensinou a voar do ponto de vista das categorias da narrativa, dos elementos da narrativa. Já sabemos que sempre que estudamos um texto narrativo temos de considerar a ação, os acontecimentos que constituem a história, não é? O narrador, quem conta a história, as personagens, quem faz a história, o espaço onde ocorre a história e o tempo quando acontecem os acontecimentos. Ora, o livro que estamos a analisar, já sabemos que é a história de uma gaivota e do gato que ensinou a voar, que devia até aparecer em itálico, mas como é da escola mágica não aparece, mas fica esta observação. Já sabemos que o seu autor é Luís Sepúlveda, de nacionalidade chilena, que foi vítima da Covid, precisamente no ano passado. Ora, os principais temas desta história são a solidariedade, mas também o respeito pela diferença e também a proteção do ambiente. Quanto à ação propriamente dita, vocês já fizeram o resumo dela, portanto, já disseram em poucas palavras aquilo que são os acontecimentos desta obra. E agora vamos ver que, quanto à ação ainda, temos de considerar a estrutura externa da obra. E quanto à sua estrutura externa, a obra divide-se em duas partes. A primeira é constituída por 9 capítulos e a segunda por 11, como vocês muito bem se aperceberam, a quando da divisão dos capítulos pela turma. Quanto às personagens, sabemos que as personagens principais são as Zorbas, não é? O gato e Ditosa, a gaivota. Também sabemos que o gato Zorbas é a personagem principal, já vimos, e é um gato grande, preto e gordo. Ele é humilde e solidário, protegendo sempre ditosa a gaivota. Vimos que a nossa gaivotinha ditosa, que é filha de Kingá, que é apanhada pela maré negra, é uma jovem gaivota frágil e insegura. E a nossa gaivota Kingá, que foi apanhada pela maré negra e que tinha, portanto, como principal preocupação pôr o ovo e o nascimento da sua cria. Por outro lado, sabemos que Zorbas vai pedir ajuda a uma série de gatos seus amigos, não é? Para poder ajudar a gaivota Kingá e depois a gaivota ditosa, nomeadamente Colonelo, que gosta de miar em italiano, que é um gato de idade indefinível, é peludo e tem uma grande autoridade, e que tem essa particularidade de aconselhar os gatos do Porto. Quanto a secretário, sabemos que é, digamos que o ajudante de Colonelo e é um gato que se caracteriza por ser esperto e atento. O gato sabe tudo, é aquele que vai de facto ajudá-los a todos, consultando as suas enciclopédias pelas quais é obcecado. E ele é também muito inteligente. Sabemos que o gato sabe tudo, vive no mesmo local do chimpanzé Matias, que é o bazar do Harry. O chimpanzé é o vigilante, o bilheteiro, e está sempre bêbado e mal-humorado.
O gato barlavento também ajuda, é um gato do Porto, cor de mel e muito viajado. A gata bobolina surge no fim da história, não é? Vive com o humano poeta, o humano eleito pelos gatos, e é uma gata preta e branca. O humano é uma personagem importante nesta história, não é? Quem vai ensinar, de facto, quem leva a nossa ditosa a voar. É o dono de bobolina, é generoso, é estranho, pois é um poeta, alguém que é pensador. Quanto ao espaço, já sabemos que há um macroespaço, um espaço geral, que é o Mar do Norte, mas que também é Hamburgo, uma cidade alemã. E depois há microespaços, há espaços mais pequenos dentro de Hamburgo, a casa e especificamente a varanda de Zorbas, onde cai a nossa Kengá. Depois temos outro microespaço que é o Bazar do Eri, onde estão, sabe tudo, também o chimpanzé Matias e também depois vai para lá viver a nossa ditosa. E depois também temos um outro microespaço que é toda a igreja de São Miguel, de onde voa ditosa. Quanto ao tempo da história, já sabíamos que segue em geral uma ordem cronológica, embora no capítulo 2, nomeadamente o capítulo 2 da primeira parte, haja um recuo no tempo, a que se chama uma analepse. Já vimos este ano, pois conta-se os primeiros tempos da vida de Zorbas e, nomeadamente, quando o seu dono o salva de uma ave. Quanto ao narrador, ele já sabemos que pode ser classificado quanto à presença e nesta narrativa, neste texto, ele é não participante, não participa na história, a história é contada em terceira pessoa e o ponto de vista, o narrador quanto ao ponto de vista é subjetivo, ou seja, ele vai emitindo, vai dando a sua opinião, vai emitindo juízos de valor. Portanto, ele critica os homens, não é? E pronto, era isto que talvez fosse o mais importante a tratarmos relativamente às categorias, aos elementos da narrativa da obra que estamos a estudar. Até breve e obrigada.